tudo bem? Continuamos aqui a nossa semana falando acerca de arrependimento, mas hoje especificamente abordando o título Carregando a Cruz ou Carregando o Mundo. Nós vamos falar sobre isso porque arrependimento abrange o quê? Relacionamento com pessoas, relacionamento em comunidade, em família, situações às vezes que a gente queria ter lidado de uma forma diferente. E por isso a gente vai aprender isso, falar um pouco disso nesse tema, arrependimento. Ou seja, a vontade de Deus para nós não é que a gente carregue pesos ou responsabilidades que não são nossas. Também, até a frase fala assim, amar as pessoas é bíblico, carregar a responsabilidade que Deus nunca colocou sobre você, não. Tem uma história do Lucinho que ele fala que tinha uma jovem que sofria ali maus tratos e sofria, acho que, abuso do pai, e eles alugaram uma casa para ela e ali ele colocou tudo no nome dele, sabe? E ela fez uma dívida enorme para ele pagar. O que seria prudente ele fazer? Talvez pagar vários aluguéis para ela ou fazer alguma forma com que aquilo não ficasse no nome dele. Porque até Provérbios fala isso, né? Que nós devemos ter vigilância para não ficar como fiador, emprestar o seu nome para uma pessoa que você não conhece. Nunca você deve deixar de ajudar. Você deve sim alugar a casa. Não, eu tenho condições, eu quero ajudar. Sou filho de Deus, eu quero. Então sim, eu vou alugar uma casa, vou ajudar essa pessoa, vou abençoar essa vida, sabe? Porque eu tenho condições de fazer isso, mas agir de uma forma prudente. Então ali ele acabou se colocando numa fria. Até a palavra fala, né? Mateus 10,16, ele fala assim, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Eu peguei essa tradução aqui para a gente entender que ser astuto não é ser uma pessoa maldosa, pelo contrário. E aqui eu vou ter que ler para você porque ele explica de uma forma muito legal, onde fala assim, prudência ou astúcia, agir, o que é isso? É agir com sabedoria, discernimento e cautela. Calma! Quando nós vamos ajudar alguém, seja onde for, porque aquele que é chamado filho de Deus, ele tem para abençoar, ele tem para dar, sabe? Ele tem para abençoar. Então, é dele, porque de Deus é o dar. Mas a gente sempre deve ter cautela. Por que cautela? Para não ajudar a pessoa? Não. É para saber, calma, tenha discernimento, seja cauteloso. Não precisa você já ir colocando os bois, sabe, em cima. Calma. Ajude e ajude sim. E vai dando um passo de cada vez na pessoa que você está ajudando ali. E simplicidade e pureza é o que? Manter um coração sincero, sem engano ou maldade. Jesus não nos chama a ser ingênuos. Ingênuo é a pessoa que acredita facilmente em qualquer coisa. Deus não nos chama para ser ingênuos. Uma pessoa que acredita em qualquer história. Não. E nem manipuladores. Sabe aquela pessoa que manipula tudo quanto é tipo de história para controlar alguém? Deus não chamou a gente para isso. Astúcia, prudência não é manipular pessoas, mas unir sabedoria e integridade, sabe? É não querer prejudicar o outro. Quando eu vou ajudar alguém, eu vou semear na vida de alguém, por exemplo, eu vou ser bênção para alguém, eu tenho o quê? A minha intenção tem que ser pura. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero ajudar, né? Porque eu quero ajudar. Vou, por exemplo, não sei, marquei de levar uma irmã para o médico hoje, porque não tem ninguém para acompanhar ela. Qual a sua intenção e a sua motivação quando você está fazendo isso? Minha motivação é
semear na vida dela, porque ela não tem ninguém para levar ela e eu posso ser esse canal de bênção. Alguém me pediu um dinheiro emprestado, empresto, por quê? Porque a palavra fala o quê? Não volte as costas para aquele que quer te pedir emprestado. Vai faltar na tua vida? Não vai faltar, porque Deus faz multiplicar. Então, a minha intenção em oferecer e abençoar com esse dinheiro é boa, porque eu não quero nada em troca. Porque eu quero semear na vida da pessoa. Sua intenção sempre tem que ser pura. Alguém pediu para você você pode ficar com meu filho hoje. Qual a sua intenção em ajudar? Sua motivação. Agora, se a pessoa te pede hoje e pede para você ficar a semana inteira com a criança, será que isso é sabedoria? Se você tem a sua família também, você tem que analisar com prudência por causa disso. Porque um dia, tudo bem. Agora, a semana inteira, e o seu esposo? E o seu filho? Eles vão se sentir confortável? Seu esposo, depois de chegar do trabalho, ele vai se sentir à vontade dentro da casa dele? Então tem tudo isso. Você deve analisar quando vai ajudar alguém a situação com cautela, com prudência. Posso ajudar? Posso. Quero ajudar? Quero. Eu tô sendo cauteloso, eu tô sendo prudente. Entenda, ser prudente não é ser maldoso, não é ajudar, porque tem pessoas às vezes que ela ajuda aqui, ela ajuda você, te dá um desconto, ou deixa um valor baixo, ou não sei, ela ajuda aqui você de alguma forma, sabe, te deu um monte de roupa, te deu móveis da sua casa, não sei, fez alguma coisa boa pra você. Mas se você que ajuda fala pra metade do mundo que você ajudou a pessoa e que a pessoa é ruim, que a pessoa é folgada, que a pessoa... Do que adianta isso? Você não está querendo plantar bondade diante de Deus para colher de Deus. Não. Você está ajudando. Eu acho que quando a pessoa faz isso, ela praticamente, sabe, do que adianta, do que vale aquilo que ela está fazendo. Para mim, acho que não vale. Não vale, porque é como se a pessoa está perdendo aquilo que ela semeou. Por quê? Ela planta, mas qual a motivação dela plantar o bem? Aí ela fala para todo mundo, eu ajudei aquela pessoa, mas aquela pessoa é uma folgada. Isso não é querer fazer o bem. Não é querer fazer o bem. Infelizmente ela está colocando em risco a própria colheita daquilo que ela plantou de bom. E aqui a palavra fala, tem uma passagem aqui, Salmos 119, 29, eu gosto muito que ele fala assim: afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta de mim. Ou seja, ser astuto é ter sabedoria, não é ser falso. Deus não quer isso de você. Ser prudente não é ser falso. Salmo 119, 29, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Que mais? Eu gosto muito também do 119, 37, que ele fala: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos teus caminhos. Ou seja, muitas vezes a gente está ajudando alguém, mas aquilo não tem nem proveito, não tem proveito nenhum, porque você está lutando a guerra errada. Salmo 119, 66, ele fala também: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Salmo 119, 99, sou mais prudente que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu amo essa passagem, Salmo 119. Quando você tiver a oportunidade de fazer uma oração, ora esse salmo na tua casa. Como é edificante, Salmo 119, 99. Sou mais prudente que todos os meus mestres. Por quê? Porque fiz todas as faculdades do mundo? Não. Porque medito nos teus testemunhos. Então seja prudente nos seus relacionamentos. Faça aquilo que cabe a você, aquilo que você consegue fazer de bom coração, com a motivação correta, que você vai receber até uma colheita por causa daquilo. Não faça para ficar reclamando,
para ficar, tô cansada também, essa pessoa tá me explorando, de que proveito tem isso? Por isso que a palavra fala, né, que o bem que você faz com a mão esquerda, a direita não precisa saber. Por quê? Porque quando você faz o bem para alguém, você edifica a tua própria vida. Mas quando você deixa a amargura de ter ajudado alguém tomar o teu ser, significa que você passou do limite. Você deu mais do que você poderia ter dado. Você está tomando a responsabilidade do outro para você, e aí agora você quer de alguma forma descontar. Você se amargura. Quando você passa do ponto de ajudar alguém, você pode ficar amargurado, reclamando, vomitando aquela ajuda. Ah, eu ajudei e agora e ele. Então, às vezes você sabe por que você não está se beneficiando dessa ajuda? Porque você passou dos limites. Você começou a carregar fardos que Deus nunca pediu para você carregar. Por quê? Porque quando eu tomo a responsabilidade do outro para mim, não é da vontade de Deus. Não é. Não é da vontade de Deus. Se você tem um filho e uma filha, e você coloca seu filho, chegou o tempo dele trabalhar, você coloca o teu filho para trabalhar. Aí vem um amigo lá, que é muito próximo dele, e começa a falar: ah, meu filho é Levi. Levi, hoje não vai não, porque eu vou pra você, eu vou no teu lugar, Levi. Aí você fala: não, deixa eu ver, tá, tudo bem. Aí no outro dia fala: Levi, não vai hoje não, deixa que eu vou no teu lugar, eu vou te ajudar, meu amigo, pra você não ficar tão cansado. Você vai gostar que tirem a responsabilidade do seu filho? Nenhum pai gosta. Por quê? Porque a responsabilidade que cada um tem tá edificando a sua própria vida, tá fazendo a pessoa amadurecer. Então, quando você entra para tirar a responsabilidade do outro, achando que tá ajudando, você não tá ajudando. Você não está ajudando, porque nenhum pai gosta que tire a responsabilidade do seu filho. Não gosta. Então, não pega o filho de alguém para você criar, porque se ele tem pai e tem mãe, é a mãe e o pai que tem que criar. Não, sabe, não pega responsabilidades que não são suas. Faça somente aquilo que Deus quer que você faça. Entende? E aí sim vai ser edificante esse bem que você está fazendo para a sua própria vida e para a vida do outro, em nome de Jesus.